O Egito guarda segredos sob as arestas do deserto, mas nenhum é tão sombrio quanto a tumba KV62. Por mais de 3 milênios, ela permaneceu intacta, intocada, até 1922, quando o arqueólogo britânico Howard Carter finalmente rompeu o selo. Ele não apenas encontrou o tesouro de um faraó esquecido, Tutancâmon, menos ele despertou uma força ancestral. Esta é a história de uma descoberta que custou vidas. Do financiador rico, que morreu apenas 6 meses depois de entrar na tumba, aos acadêmicos que pereceram de forma bizarra. Em 1922, Howard Carter, o arqueólogo tenaz, estava à beira da ruína e do fracasso após 5 anos de escavações infrutíferas no Vale dos Reis. Lord Carnarvon George Herbert, o rico aristocrata e financiador, havia dado a Carter um ultimato. Este é o seu último ano. Em 4 de novembro de 1922, o desespero se transformou em frenesi, quando um garoto tropeça em um degrau de pedra. Eles escavam e descobrem uma porta selada intacta. Carter envia o famoso telegrama a Carnarvon: fiz uma descoberta maravilhosa no vale. Uma tumba intacta, selada até sua chegada. Ansioso para viê-lo, em 26 de novembro, Carter faz o famoso pequeno buraco na porta selada, com Carnarvon ansiosamente ao lado. A luz de sua vela entra no vácuo de 3.200 anos. Carnarvon pergunta: "Você consegue ver alguma coisa?" Carter, com a voz embargada, responde com a frase que entrou para a história: "Sim, coisas maravilhosas." O mundo enlouqueceu com a notícia do tesouro inédito, mas a celebração duraria pouco. 6 meses depois da abertura da câmara funerária principal, o Lord Carnarvon a doença parece ser uma picada de mosquito infeccionada, que ele havia cortado ao se barbear, causando uma infecção grave. O momento exato da sua morte, às 2 da manhã do dia 5 de abril de 1923, foi cercado de eventos bizarros que a mídia transformou em lenda. No Cairo, no momento de sua morte, todas as luzes da cidade se apagaram misteriosamente. Em Highclere Castle, Inglaterra, seu cão de estimação, Suzy, uivou e morreu no mesmo instante. A imprensa rapidamente atribuiu a morte de Carnarvon a uma maldição. Era o nascimento da lenda. A lista de mortes bizarras e inesperadas de pessoas ligadas à tumba começou a crescer, cimentando o mito de Tutancâmon. Entre as principais vítimas estavam Aubrey Herbert, meio-irmão de Carnarvon, que morreu misteriosamente; George J. Gould, um magnata americano que visitou a tumba e morreu de pneumonia pouco depois; Archibald Reed, o radiologista que tirou o raio-X da múmia e ficou gravemente doente no dia seguinte, morrendo em 1924; e Richard Bethel, o secretário pessoal de Carter, encontrado morto por sufocamento. Até mesmo Lady Almina Carnarvon, a esposa de Lord Carnarvon, morreu de uma picada de inseto que infeccionou o mesmo tipo de lesão que matou o marido. O único a desafiar a maldição, e o mais importante, ir a Howard Carter, o homem que violou a tumba, que respirou o ar milenar e tocou o ouro do faraó, viveu mais 16 anos depois da descoberta, morrendo de causas naturais linfoma, em 1939. Sua sobrevivência foi o maior furo na lenda da maldição. O que pode explicar a morte de um punhado de pessoas em um grupo que era propenso a doenças e vivia em condições sanitárias precárias? A resposta está na biologia e na química. Estudos modernos em múmias e túmulos fechados encontraram altos níveis de fungos potencialmente letais, como Aspergillus flavus e Aspergillus niger. Estes esporos, inativos por milênios, podem ter sido liberados pelo ar ao serem perturbados, afetando principalmente aqueles com sistemas imunológicos enfraquecidos, como Lord Carnarvon, que já sofria de problemas respiratórios. Outra teoria aponta para a possível presença de gases venenosos, como o sulfeto de hidrogênio, que se acumula em ambientes fechados. Sinais de amônia e formaldeído também podem ter causado reações alérgicas ou infecções pulmonares. As mortes foram reais, mas não foram um ato sobrenatural. Foram uma combinação letal de bactérias de 3.000 anos, fungos tóxicos e, crucialmente, o poder da sugestão. Tutancâmon, o faraó menino, não precisou de magia para se proteger.
Seu legado era guardado por um arsenal biológico silencioso e invisível. A maldição para a maioria das vítimas era o próprio Egito, um ambiente hostil, doenças tropicais e o medo ancestral. Howard Carter viveu para nos contar a história, mas a lenda de Tutancâmon permaneceu mais forte que a ciência. Ela nos lembra que o passado, mesmo no silêncio de uma tumba, sempre pode nos ensinar com suas próprias e misteriosas regras. O sarcófago de ouro do rei Tutancâmon é uma das peças mais impressionantes da tumba do jovem faraó. Esse sarcófago, que é o mais interno dos três que envolvem a múmia de Tutancâmon, foi esculpido em ouro maciço e pesa aproximadamente 110 quilos. Sua confecção foi extremamente detalhada com ornamentos de pedras preciosas e inscrições em hieróglifos, simbolizando proteção e poder para o faraó na vida após a M0RT. Hoje, a máscara de Tutancâmon é tratada como uma peça de valor incalculável e é considerada um dos artefatos mais preciosos já descobertos pela humanidade.